trouxe mais um vídeo aqui, ó, serial killers que estão soltos do abismo do medo. Vamos lá. Todo mundo sabe que existiram milhares de serial killers na história. Porém, você sabia que não só isso é comum atualmente, como também alguns deles continuam à solta? Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos falar sobre algo extremamente assustador, ou para ser mais específico, sobre 5 serial killers terríveis que ainda estão à solta. Desde 1970, pelo menos 30 mulheres desapareceram ou foram encontradas sem vida ao longo dos 80 quilômetros de área desolada entre Houston e Galveston, no Texas. Uma parte de terra é conhecida por muitas pessoas como a Estrada do Inferno. E o pior disso é que a maioria das vítimas eram jovens que tinham entre 12 e 25 anos. Esse local é tão isolado que uma vez disseram que se você estiver no meio dos campos de morte do Texas e gritar pedindo socorro, ninguém nunca irá te ouvir, mesmo que você consiga ver a pessoa. E caso você esteja sendo perseguido por um assassino e tente correr para a civilização, bom, você não conseguirá. Isso tudo só prova o quão vasto e desolado é esse pedaço de terra, onde tantas pessoas encontraram o seu fim. Entre os anos de 1984 e 1991, os corpos de 4 mulheres que haviam sido finalizadas sob condições praticamente iguais foram descobertos no Killing Fields. E por conta das semelhanças, algumas investigações apontam que todas as vítimas tenham sido finalizadas pela mesma pessoa, que infelizmente continua sem ser capturado. Em 10 de setembro de 1984, Laura Lynn Miller, de 16 anos, havia acabado de se mudar para a cidade com a sua família. Por conta da mudança recente, ela decidiu que seria uma boa ideia chamar seu namorado Vernon para conhecer a região e fazer uma visita à casa nova, o que não era um problema para o seu pai, Tim Miller, já que combinaria com o churrasco que ele estava fazendo. E como naquela época a instalação do telefone fixo demorava muito para ser feita, a mãe de Laura, Janet Miller, decidiu levá-la até o telefone público que ficava perto de uma loja de conveniências, para que ela falasse para o Vernon que ele poderia aparecer para comer alguma coisa. O problema é que a mãe da jovem estava atrasada para o trabalho. Aí, como Laura queria falar um pouco mais com o namorado e o telefone ficava apenas a 800 metros da casa, Janet decidiu que não teria problema deixar a sua filha voltar sozinha alguns minutos depois, e foi trabalhar. O problema é que mais tarde, Vernon e os pais da Laura chegaram na residência, e não encontraram a garota nunca mais, pelo menos não com vida. O mais bizarro é que o telefone público ficava na mesma loja de conveniência que Hayley foi vista pela última vez. E essa é uma outra vítima que logo eu vou falar sobre. Não, dessa forma, enfermeira Laura Lynn que como desaparecida em 10 de setembro de 84, algo que desesperou sua família completamente, já que ela tinha problemas de convulsão, e precisava tomar os seus remédios 2 vezes ao dia para que nada de ruim acontecesse. Isso fez os pais imaginarem que ela acabou tendo uma convulsão e foi levada para algum hospital em que foi recebida sem ser identificada. Por isso, o casal foi aos 2 hospitais que ficavam perto na intenção de ver se havia alguém sem identificação, mas infelizmente não tinha ninguém assim. Só que o pior é que na hora de fazerem um boletim de ocorrência, os agentes disseram que ela provavelmente tinha fugido e que logo daria notícias, mostrando claramente que não levaram a situação a sério. O que esses oficiais não sabiam era que Laura era a primeira jovem a desaparecer naquela área, pois uma garota que morava apenas a alguns metros dela foi vista pela última vez naquela loja de conveniências no ano anterior, e essa era Heidi Fye, uma jovem de 25 anos. O corpo de Heidi foi descoberto em um terreno rural e isolado no Killingsfield, atrás de uma igreja antiga, e a poucos metros dela estavam outros 3 corpos. Um deles era da jovem Laura Lynn, outros 2 não foram identificados na época, e acabaram sendo chamados de Jane e Janet Doe, que assim como John Doe, são pseudônimos usados para se referir a alguém que não tem como ser identificado. Basicamente, o mesmo que João Ninguém. As 2 mulheres permaneceram desconhecidas até janeiro de 2019, quando finalmente puderam receber seus verdadeiros nomes de volta. Jane Doe, encontrada em 86, era Audrey Lee Cook, e Janet Doe, encontrada em 91, era Donna Gosling Prudhomme. O problema de tudo isso é que existem muito mais informações, vítimas e suspeitos envolvendo o Killing Fields. Poucas dessas finalizações foram resolvidas, e ainda menos culpados foram presos. Entre eles está Clyde Hedrick, que foi condenado a danos a um cadáver e sentenciado a 1 ano de prisão, por deixar para trás o corpo de Ellen Ray Simpson Bison. Segundo ele, os 2 tinham ido nadar juntos em um lago, e Ellen acabou se afogando. Aí, por medo de ser culpado por assassinato, o cara foi embora, deixando o corpo dela para trás. Aí, como não tinham provas de que ele havia finalizado a jovem, Clyde foi sentenciado apenas por deixar o cadáver para trás. Porém, em 2014, ele foi considerado culpado de homicídio culposo por ter eliminado a jovem, e foi sentenciado a 20 anos de prisão, do qual ele cumpriu apenas 8 anos antes de ser solto. A questão é que Clyde era vizinho dos Millers, e constantemente fazia Laura se sentir com medo. Por esse motivo, Tim Miller acredita até hoje que o homem foi o culpado pela finalização da sua filha, mas apesar disso, Hedrick nunca foi sentenciado pelo caso. A questão é que esses são apenas alguns dos nomes relacionados a esse temível pedaço de terra, onde as vítimas são dezenas, os suspeitos pouquíssimos, e os condenados quase nulos. E esse é o Texas Killing Field. pelos seus 13 meses.
tô escutando aqui, mas eu tô fazendo um pix pra minha mãe aqui, viu, gente? Desde 1999, pelo menos 75 mulheres entre boa tarde, 18 pessoal, e 58 anos tiveram suas vidas encerradas por estrangulamento de uma forma extremamente igual em Chicago, fazendo com que ali tenha um dos maiores números de casos não resolvidos quando se trata de homicídios femininos nos Estados Unidos. Até o final de 2019, apenas pouco mais de 20 casos foram resolvidos, deixando para trás mais de 50 casos similares. O bizarro é que a maioria das vítimas eram negras e tinham contato com substâncias ilícitas, ou trabalhavam vendendo o corpo por necessidade devido aos níveis de escolaridade que variam bastante. Todas essas mulheres foram encontradas abandonadas sem vida nos bairros de South e West Side de Chicago, em sua maioria jogadas em prédios abandonados ou becos poucos movimentados. Elas foram deixadas nesses locais pois dificilmente alguém iria até lá, a não ser que tal prédio fosse ser demolido, vendido ou algo do gênero, ou até que o corpo comece a exalar um mau cheiro. E por não serem de grupos de alta prioridade para os agentes, pouca evidência oficial é conhecida sobre seus casos, e pelo mesmo motivo, além é claro da distância onde os corpos foram achados, demorou muito tempo para que fossem conectados pelos policiais. E apesar de não ter sido provada a conexão das mortes, uma força-tarefa foi criada para investigar mais a fundo esse caso. E essa força-tarefa é supervisionada pelo FBI e já investigou muitos suspeitos, porém nenhum deles foi ligado aos homicídios. O mais impressionante de toda essa situação é que apesar da força-tarefa ser altamente treinada e preparada, o público foi quem mais trabalhou. Pois é, sejam especialistas ou cidadãos comuns, cada um deles usou o próprio conhecimento e recursos para conectar os pontos-chave de cada finalização e encontrarem um padrão nos locais de descarte das vítimas, notando que as três áreas principais estavam num padrão linear, praticamente como se o culpado estivesse dirigindo pela mesma estrada conforme cometia os estrangulamentos. Segundo as pessoas que acompanharam esse caso de perto, sejam amantes de true crime ou não, muitas das vítimas foram queimadas depois de serem jogadas em caçambas ou latas de lixo, e juntando isso com os locais em que as vítimas eram capturadas, fica claro que o criminoso ou os criminosos tinham um grande conhecimento da região e de como se livrar das evidências. Então, sabendo de todas essas coisas, muitos civis criaram a teoria de que o culpado ou os culpados podem ser na verdade um policial muito bem treinado que sabe como cobrir seus rastros de maneira perfeita. Já outras pessoas acreditam que possa se tratar de dois serial killers, que estão trabalhando em conjunto em Southside e West Side. O primeiro dos casos não resolvido foi Angela Ford. A mulher desapareceu após sair de casa para ir até a escola dos filhos, em 1999. Angela foi encontrada inconsciente dias após o seu desaparecimento, porém ela acabou perdendo a vida em 2001, depois de 1 ano e meio em coma. Já em 2007, duas mulheres foram encontradas finalizadas com 2 dias de diferença uma da outra. Uma delas era Teresa Bunn, que estava grávida de 8 meses. Ela foi jogada em uma caçamba de lixo e incendiada. No dia seguinte, a próxima mulher encontrada foi Hazel Lewis, que estava em uma lata de lixo em chamas atrás de uma escola primária. O mais bizarro é que apesar desses dois crimes, e muitos outros tão violentos quanto terem acontecido, pouco ou quase nenhum atraiu a atenção da mídia, algo que não só é revoltante, como também desumano, pois no final muitas dessas pobres mulheres nem eram tão importantes o bastante ao olho da grande mídia para virar notícia, mesmo tendo sido finalizadas de formas tão brutais. E se você pensa que isso acabou nos últimos anos por conta de toda a tecnologia atual, ou por causa da força-tarefa criada, você está bem enganado, já que algumas outras vítimas foram encontradas de formas semelhantes recentemente. Alguns desses vários crimes foram resolvidos, e os culpados sentenciados, porém a grande maioria continua sem solução até hoje. Então a verdade é que o criminoso ou os criminosos responsáveis por essas finalizações terríveis ainda estão soltos até hoje. O título do vídeo? No dia 8 Serial Killers que estão soltos, volume 1. de outubro de 1948, na cidade de Tolima, Colômbia, nascia Pedro Lopes, o 7º filho entre 3 irmãos. Sua mãe era uma mulher que trabalhava vendendo seu corpo, e a única forma que ela achou para deixar suas crianças na linha foi através da violência. Já em 1957, Pedro, com seus 8 anos, foi pego por sua mãe enquanto tocava sua irmã mais nova de maneira maldosa. Que é isso, pô? Por conta disso, ele foi levado até o limite da cidade e deixado lá. Porém, de alguma forma, ele conseguiu voltar para casa. Aí, vendo que não conseguia se livrar do menino, a mãe dele colocou o Pedro em um ônibus para levá-lo até a capital da Colômbia, Bogotá, onde finalmente deixou o garoto. Sozinho nessa cidade, Pedro foi capturado, digamos assim, por um homem estranho que lhe ofereceu alimento e abrigo, o que ele aceitou já que parecia uma boa ideia. Mas ao contrário do que disse, o homem levou Pedro para uma casa abandonada e isolada, para fazer coisas horríveis com o menino por muito tempo. Não fica claro quando que o Pedro finalizou alguém pela primeira vez, porém aos 12 anos ele foi visto abandonado na rua pedindo dinheiro e comida, e foi enviado para um orfanato. No entanto, ele não ficou nesse local por muito tempo, já que acabou sofrendo na mão do
segundo o professor e fugiu depois de 2 anos. Ao voltar para as ruas, ele começou a roubar carros e algumas outras coisas para conseguir se manter. Essa onda de assaltos fez com que ele fosse preso aos 18 anos e sentenciado a cumprir 3 anos em uma prisão em 1966. Enquanto cumpria sua pena, Pedro novamente sofreu na mão de alguns prisioneiros que faziam parte de uma gangue. Aí, sem querer deixar isso barato, o cara se vingou, finalizando vários dos agressores, o que de alguma forma aumentou a sua pena a ser cumprida, seja porque ninguém descobriu que foi ele ou porque simplesmente não importava. Sendo assim, Pedro Lopes foi solto e começou o que sem dúvidas é uma das maiores sequências de finalizações de todo o mundo, pois logo após sair, o homem viajou pela Colômbia, Equador e Peru, enquanto cometia os mais brutais, violentos e desumanos crimes que existem, sendo eles sequestro, finalizações e até se aproveitar de pessoas vivas ou mortas. Suas vítimas geralmente eram crianças por volta dos 9 a 12 anos. Ele primeiro identificava seus alvos em locais públicos e depois os stalkeava até que a jovem ficasse sozinha. E esse é um ponto importante, pois nenhuma das vítimas do monstro dos Andes era uma criança branca, já que segundo o próprio criminoso, as crianças brancas recebiam muita supervisão dos pais. Ao contrário das jovens andinas que não tinham a mesma supervisão, ele se aproximava dessas crianças prometendo presentes e doces, o que fazia as pobres meninas o seguirem até o esconderijo, onde o monstro já havia cavado suas covas. Ao chegar lá, ele passava várias horas com a vítima fazendo coisas horríveis até finalizá-la. E ao longo dos seus anos em atividade, Pedro torturou e acabou com a vida de inúmeras crianças. Isso até que em 1978 ele foi capturado por Ayacuchanos, enquanto tentava sequestrar sua próxima vítima, uma garotinha de apenas 9 anos que morava em uma comunidade norte-peruana. Segundo as leis dos Ayacuchanos, qualquer um que fosse capturado cometendo uma coisa tão nojenta seria punido com uma morte horrível, onde primeiro ele seria enterrado no chão, deixando sua cabeça para fora. Aí a cabeça seria coberta por mel ou algo parecido para que as formigas devorassem sua carne. Nossa, véi! Ele até chegou a ser enterrado, porém nesse momento uma missionária cristã americana chegou no local e parou a punição, dizendo que iria levá-lo para a polícia. Os nativos aceitaram essa proposta e amarraram o cara para colocá-lo no jipe. Então a missionária o levou até a fronteira colombiana e por algum motivo inexplicável, simplesmente deixou ele ir embora, o que além de ter sido extremamente idiota, também foi criminoso. A sorte dela é que, segundo as palavras do próprio Pedro, ela era muito velha para me atrair. Por isso, eu a deixei ir. Após isso, Pedro continuou livre para cometer seus crimes terríveis entre a Colômbia e o Equador. Só que graças à mãe natureza, em 1979, um rio transbordou, causando uma enchente perto da cidade de Ambato, no Equador, fazendo com que os corpos de 4 garotas fossem expostos de suas pequenas covas. A condição dos seus corpos estava terrível, e todas pareciam ter sido eliminadas pela mesma pessoa. Aliás, é importante dizer que entre os anos de 1978 e 1980, o número de garotas desaparecidas aumentou consideravelmente na Colômbia e Equador. Mas para a polícia desses países, os crimes estavam provavelmente relacionados ao aumento do tráfico humano e da escravidão sexual. Por isso, eles nunca notaram que um serial killer monstruoso tinha aparecido. A descoberta dos corpos gerou uma grande comoção nesses países, fazendo com que investigações fossem abertas em busca do terrível criminoso. Missionário O único problema é que não idiota, haviam suspeitos ou pistas. Por sorte, o monstro dos Andes cometeu um erro em 1980, quando tentou capturar uma garotinha de 12 anos em um supermercado. A mãe da garota viu a tentativa de sequestro e pediu por ajuda, fazendo com que as pessoas ao redor se juntassem para capturar o cara. Aí dessa forma, o monstro dos Andes foi finalmente preso. A investigação foi complicada e extensa, demorou muito tempo. Porém, depois de todo o trabalho, foi descoberto que ele havia acabado com a vida de pelo menos 300 crianças. E o pior de tudo isso é que o Pedro foi liberado da cadeia em 1998 e desapareceu sem deixar vestígios, podendo estar em qualquer lugar do mundo. Aliás, vale lembrar que isso é apenas um resumo de tudo que o monstro dos Andes fez, pois a investigação do caso com certeza te deixaria com nojo e raiva. 300, véi! Que isso, pô? Cherepovets é uma das cidades de Vologda Oblast, que é praticamente um estado russo, cujo centro administrativo é Vologda, uma cidade-sede, de onde basicamente toda a região é comandada. A população de Oblast gira em torno de 1.200.000 habitantes, sendo que a maior cidade Devia ter é ficado pra Cherepovets, formiga mesmo, a casa da você. maior empresa metalúrgica de toda a Oblast, e a região de Vologda é conhecida por seus vários monumentos históricos, como por exemplo o mosteiro Kirilo Belozersky, o mosteiro Ferapontov, que conta com um afresco de Dionísio, entre outras atrações. E afresco, para quem não sabe, é um tipo de técnica de pintura mural, realizada sobre o gesso de cal recém-colocado. Porém, dessa vez, obviamente, não falaremos de nenhum desses monumentos históricos, mas sim da parte mais obscura de Cherepovets. Mais especificamente, falaremos sobre o maníaco de Danilovsky. Este foi um serial killer russo suspeito de ter cometido pelo menos 7 finalizações entre os anos de 2004 e 2007, na cidade de Cherepovets. E 3 dessas eliminações foram feitas em construções abandonadas na rua Danilovsky, que foi de onde o criminoso recebeu seu nome. As autoridades acreditam que os 7 crimes foram cometidos pela mesma pessoa,
pessoa, por conta do DNA encontrado nas vítimas e do modus já operandi que era ouviu o por mesmo. aqui, já, Infelizmente, Honeybad, né? apesar do DNA estar em todos os corpos, ele não estava nos registros da polícia. Os oficiais têm poucos detalhes a respeito da identidade do maníaco, sendo que a sua descrição era que ele tinha uma estatura média, por volta de 1,75, tinha entre 30 e 40 anos e um corpo forte. As vítimas foram sequestradas em ruas centrais e em plena luz do dia, o que é incrivelmente difícil, ou pelo menos deveria ser, e as suas características eram bem semelhantes, sendo que 6 delas tinham cabelos loiros e seus corpos foram descartados de uma maneira praticamente igual. Esse caso tomou uma proporção tão grande que uma recompensa de mais ou menos 62 mil reais foi colocada para qualquer informação recebida a respeito desse criminoso. Mas apesar disso, ninguém nunca apresentou nenhum tipo de pista útil sobre a sua identidade. As pobres vítimas relacionadas a esse criminoso são Marina Ostrovskaya, de apenas 17 anos, Irina Popova, de 19 anos, Tatiana Baeva, de 22 anos, Tatiana Maximova, também de 17 anos, Ludmila Mirotinichenka, de 31 anos, Svetlana Stepanova, de 19 anos, e Natalia Zakharova, que tinha 17 anos. O mais bizarro desses casos é que o maníaco deixou um tipo de assinatura estranha nas paredes, perto de onde as vítimas foram encontradas. Essa assinatura eram desenhos bizarros, relacionados a conteúdo adulto, e isso é relacionado a ele porque algumas testemunhas chegaram a ver ele pintando. O criminoso também era suspeito de vários outros homicídios, porém as autoridades não confirmaram se ele era ou não responsável por algum outro crime cometido antes de fevereiro de 2004, ou depois de junho de 2007, que foi quando ele aparentemente parou de encerrar vidas e se escondeu nas sombras para nunca mais aparecer. No dia 19 de agosto de 2009, a polícia recebeu a ligação a respeito de um corpo que estava jogado ao lado da rodovia interestadual 10, ou Interstate 10. Ao chegar lá, os agentes não viram nada demais, se é que o corpo sem vida de uma mulher que estava despida da cintura para baixo pode ser chamado de nada demais. Porém, para os agentes que estão acostumados a ver essas cenas, realmente parecia apenas outro caso terrível. Porém, algum tempo depois, os detetives de Jennings City chegaram na cena e perceberam que algo estava estranho, ou melhor dizendo, conhecido demais. E foi observando essa similaridade que eles entenderam que esse não era apenas mais um caso, e sim que esse era o caso número 8, e também o último de uma série de finalizações cometidas entre os anos de 2005 e 2009 na cidade de Jennings, em Louisiana. O mais triste é que a mãe da vítima, Nicole Gallery, havia registrado uma queixa do seu desaparecimento apenas uma hora antes do corpo da sua filha ser encontrado sem vida. Ao que parece, segundo o chefe de polícia de Jennings, Johnny Lester, Gallery era uma mulher já conhecida pelos agentes, porque já tinha sido presa algumas vezes, sendo que as suas acusações eram de perturbação de paz, posse de substâncias ilícitas pesadas e resistência à prisão, sendo que não se sabe ao certo se ela chegou a ser condenada por qualquer uma dessas coisas. Fora isso, Lester também comentou que a mulher tinha um estilo de vida muito parecido com as outras 7 vítimas, que foram encontradas sem vida em Jeff Davis desde 2005. E esse estilo era basicamente algo como viver no limite, se envolvendo em crimes, abusando de substâncias e algumas outras coisas nesse sentido. E logo após a mãe de Gallery denunciar seu desaparecimento, os agentes começaram a rastrear seus passos, revelando os últimos lugares em que ela esteve e as pessoas com quem falou, o que acabou dando certo, já que segundo testemunhas, ela tinha entrado em um carro desconhecido na rua Doyle, o que fez a polícia entender que elas poderiam conhecer esse homem, já que confiavam nele o bastante para entrar no seu carro. Aliás, é importante mencionar que antes de Nicole ter sido finalizada, uma força-tarefa tinha sido criada para ver se conseguiu encontrar o responsável por acabar com a vida de 7 mulheres. E bom, isso claramente não deu certo. Então, no dia 20 de agosto de 2009, a força-tarefa investigativa, composta por vários departamentos e gabinetes, fez um comunicado de imprensa, dizendo que no dia 19 de agosto de 2009, outra vítima de homicídio do sexo feminino havia sido descoberta em Acadia Parish. Aí, achando que poderiam chegar mais longe com a ajuda da população, a força-tarefa começou a contar qualquer informação que o público pudesse ter para ajudá-los a chegar no fundo dessa investigação, já que as pessoas poderiam identificar a mudança na atitude dos seus vizinhos, o que já seria um começo para os oficiais. Algumas dessas mudanças poderiam ser nervosismo logo após ter cometido os crimes, ou quando os corpos foram descobertos. Fora que ele poderia ter pegado pesado no uso de substâncias, sejam ilícitas ou não, além de outras ações que poderiam ser incomuns. Além disso, também foi avisado que o criminoso havia mudado a sua forma de agir, já que o corpo da vítima mais recente foi abandonado ao lado da rodovia interestadual 10, em Acadia Parish, enquanto que os outros corpos foram localizados em estradas rurais menores, mostrando que o culpado poderia estar de olho na investigação. Porém, o mais bizarro sobre tudo isso é que o decorrer dessa investigação levou um jornalista a acreditar até mesmo que alguns policiais poderiam estar encobrindo o criminoso. Acontece que um dos jornalistas do New York Times apontou algo muito estranho, pois o investigador-chefe do caso tinha comprado uma caminhonete de um preso
preso, Ah, conhecido por ser amigo de uma é. das vítimas. E segundo uma testemunha ocular, ela viu Lopes, a terceira vítima, dentro da caminhonete no mesmo dia em que desapareceu. Só que a essa altura o veículo já tinha sido lavado e revendido debaixo dos panos. Por conta disso, o investigador foi multado e afastado do caso. E esse artigo acabou caindo nas mãos do escritor Ethan Brown, que se interessou e decidiu conduzir a própria investigação, a partir de 2011. Aí, depois de demoradas entrevistas com familiares, suspeitos e com o pessoal da Força Tarefa, mais um exame minucioso dos registros públicos locais, Ethan descobriu algumas evidências que fizeram ele pensar que talvez o serial killer não fosse tão real, e sim que se tratava na verdade de um acobertamento muito bem tramado pelas autoridades. E galera, é bom deixar claro que esse vídeo é apenas um resumo de alguns casos, que são muito mais extensos e podem receber um vídeo próprio, com mais detalhes e uma timeline mais explicada. Além Não, disso, tamo de galera, boa. é normal que em casos de serial killers, as pessoas acabem virando apenas mais uma entre as dezenas ou centenas de vítimas. Porém, Não, é bom lembrar que cada uma dessas mulheres, Tem sejam pra elas aqui a gente vê crianças, modus jovens, operandi adultas de ou maluco, idosas, não, pô. tinham famílias e eram amadas. Por isso, elas jamais devem ser tratadas Tem como motivo apenas nenhum mais pra um isso. número de estatísticas. Fala galera! Vocês sabiam que ainda existem Meu tantos irmão. serial killers à solta? Gostariam de ver algumas dessas histórias por completo Ué, aqui no travou canal? o navegador? Contem nos comentários. Às vezes travou.